Bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem é boa tarde. Olha, nós aqui estamos começando mais um episódio de Entre Nós com Michele. Então preparem-se aí na sua sala, se acomodem, porque hoje a nossa entrevista está daquele jeito. Mas antes eu gostaria de deixar alguns recadinhos para vocês. Não se esqueçam, compartilhem nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, deixem seus likes, que é muito importante para que o nosso vídeo tenha mais espectadores, né? Para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante. Então nos dê essa força, nós temos aí a nossa meta de alcançar nossos 200 inscritos. Então deixe suas opiniões, deixe seus likes, se inscrevam no nosso canal e nos ajudem. E vamos dar início então à nossa entrevista de hoje, e eu tenho hoje aqui uma convidada muito especial, porque ela trabalha, gente, na área da beleza, na área do bem-estar. E eu estou falando de Vanessa Simões. Olá, Vanessa! Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo jóia? Como é que você está? Tranquila? Estou bem. Maravilhosa! Eu também gostaria de agradecer você pelo espaço, pela sua sala, pela sua casa. Estou me sentindo com muita vontade, o apartamento da Vanessa é maravilhoso. Então hoje a gente vai bater um papo aqui maravilhoso com vocês aí de casa. E Vanessa, para que os nossos seguidores conheçam um pouquinho mais você, fala para mim de onde é que você vem desse nosso Brasilzão de meu Deus. Curitiba, Paraná. Vim de lá de Curitiba, do sul, do friozinho. Sim, você é do sul também. E fala um pouco de Curitiba pra gente, o que tem de interessante lá pra gente... Eu esqueci tirar o foninho, ninguém me falou. Então, tem problema. Curitiba? Curitiba é uma cidade conhecida pelo cuidado com a natureza, né? Foi retirada, foi muita coisa, o prefeito, ele tirou da Europa mesmo. Sério? O modelo foi tirado da Europa e ele foi levando para Curitiba. Então foi lá que começou toda foi separação de lixo no Brasil, toda a separação, reciclagem. Então a plantação de árvores todos os campos, o campo o botânico, tudo é planejado com muito cuidado com a natureza. Nossa, que interessante, eu já ouvi falar mesmo que Curitiba é uma das melhores cidades em termos de qualidade de vida para se morar, não é? Nossa, que interessante. E Vanessa, conta pra gente assim, quanto tempo faz que você está aqui na França? 6 anos. 6 anos, nossa. E o que te deu assim na telha de mudar de Curitiba para França? O que te fez vir para a França e por que a França? A França escolheu, né? A França te escolheu. Eu não pensei. Um pouco antes eu estava na minha casa e até uma amiga perguntou: você nunca pensou em ir para fora? Eu falei: não, nem calculei isso na minha vida, eu não tinha calculado, pensado em trabalho. Mas eu tinha uma cliente que ela queria pôr cabelo. Eu trabalhava com mega hair lá, eu trabalho com mega hair aqui também, eu trabalhava só com método. Aqui eu aprendi mais método, como uma das melhores cabeleireiras que tem aqui. Sim. E aí lá ela queria pôr e ela me desmarcava. Quando eu queria pôr, desmarcava e eu ficava sempre olhando as coisas dela. Quando eu vi, de repente, ela tava lá numa foto perto da torre. E eu falei: onde você tá? Como assim? Gente, Aí ela falou: tô aqui em Paris, amiga. Eu falei: nossa, não acredito. Eu falei: você quer vir pra cá? Ela falou: eu quero. Perguntando pra mim. Eu falei: eu quero. Claro, imagine como. Porque é melhor pra dividir. E na verdade, naquele momento, como eu também passei por um momento difícil quando a gente chega, a gente sempre conversava muito sobre espiritualidade. Sim. E ela sempre falava comigo porque ela queria ficar mais forte. Sim. Porque ela estava muito sensível. Eu sou uma pessoa super sensível, nunca mudei. Imagina como que eu era antes. Sim. Quem me conhece sabe. Já sabe. Mas ela precisava, então nessa época eu já estava estudando muitos canais já de espiritualidade. E eu comecei a passar para ela. E ela se sentia muito bem, conversando, e falou: vem pra cá, né? Então aí eu vim para fazer companhia para ela e para ela se desenvolver, que ela já estava ficando cansada e triste de ficar aqui e queria ir embora, né? Sim. Então aí eu peguei e vim por causa dela. E ela que me levou nesse salão. E como que foi a sua preparação para você sair de Curitiba para cá? Como é que você se preparou? Rápido. Foi rápido? Gente, todo mundo fala. Minha mãe, quando eu falo pra minha família, fala que você nem pensou, você não falou nada pra ninguém, simplesmente vendeu tudo, foi embora e falou: já tô indo. Gente. Eu falei: mas é a primeira coisa que eu pensei. Eu já não tinha planejado, mas uma coisa eu sabia: se eu falar pra alguém, isso vai atrapalhar. Sim. Porque é um negócio um plano muito rápido. Sim. Foi muito rápido. Então eu falei bem assim: eu já tinha um salão. E eu tinha pego uma casa grande, porque eu queria morar com meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Sim. E eu queria um espaço que eles ficassem comigo, porque a Milena e a Bianca, e daí ficavam, quando eu separei do pai do meu filho, a Milena e a Bianca ficavam pra lá, com a avó, o Cauã ficava com o pai, sabe? Então assim, aí eu peguei e falei assim: eu tenho que pegar uma casa grande pra eles ficarem comigo, um quarto pra cada um. Sim. E eu consegui, fiz um salão naquela casa lá. Consegui com uma amiga do Brasil, maravilhosa, que ela pegou e me alugou
um valor bem melhor, porque Sim. lá na frente dava pra, eu montei o salão em cima e a parte de baixo ficava. Aí tinha um quarto pro Cauã, um quarto pra Milena, um quarto pra Bianca, um quarto pra mim, suíte, era Nossa. maravilhoso. Era lindo, foi um sonho já realizado. Tanto que a minha amiga falou, como assim você vai abandonar tudo assim, depois que... É que as coisas vão realizando, parece que tudo vai melhorando e tudo vai aumentando no sonho que a gente quer, né? Eu não tinha planejado tudo aquilo pra mim, ainda mais quando eu tava sozinha com 3 filhos. Sim. Só que eu consegui tudo aquilo e eu queria mais. Então, quando você decidiu vir pra cá, você já direto com seus filhos? Pra cá? Sim, para a França. Sozinha. Você veio sozinha primeiro? Eu vim sozinha. Aí depois você trouxe os meninos. É uma história grande, porque nesse meio tempo, o Cauã, o pai do Cauã já entrou na justiça pra pegar a guarda do meu filho. Foi tudo muito planejado. Sim. Porque aí a gente assinou um contrato assinou um papel que ele queria, ele foi pegar a guarda. Eu falei, não tem como você tá fazendo uma coisa dessa. Ele é um maravilhoso pai. Tudo bem, a gente se acertou depois disso, mas teve um pouco de complicação, porque meu filho, que o pai quer, né? Sim, eu entendo. E ele é pequeno, as meninas são grandes, né? Então a Milena a Bianca tem 25, a Milena tem 27. Nossa, você já tem uma filha de 25? 25 e 27. Misericórdia, você não parece. E elas têm elas trabalham na área de beleza também. Sério? E como é que foi assim a sua adaptação com o idioma, com o francês? Você estudou lá antes de vir um pouquinho? Você aprendeu aqui? Você ainda está aprendendo? Como é que foi? Que eu estaria aqui. Como é que foi você se comunicar aqui? Comunicar? Bom, quando eu cheguei... Olha, sinceramente, né? Tem um monte de gente que vive 10 anos e não fala. Não fala nada. É verdade. Eu nem imaginava isso, porque quando eu cheguei, eu não sabia depois que eu fui saber. Mas eu cheguei e já fui direto para fazer francês. Eu já fui direto para a escola. Sim, eu já estava estudando. E inclusive, eu fui numa associação. Então aqui tem vários meios para os brasileiros. Né? Hoje eu sou de uma associação também, então quando quiserem tirar dúvidas, podem tirar. Nossa, que legal. Sou muito feliz de estar fazendo parte, porque... Como é o nome da associação que você pertence aqui? É a Associação do Cerrado Goiano. Nossa, é uma associação brasileira? Da Jocélia! Ok, sim, gente. Pra quem não sabe, a Jocélia, ela foi uma das nossas entrevistadas. Sim. É verdade, eu não sabia que ela tinha uma associação. Olha que interessante. Do Cerrado Goiano. Sim. Ela que faz o evento de identidade que a gente vai fazer. Não, dos eventos que ela faz de identidade eu sei. Inclusive, ela tá preparando um que vai ser agora em julho. Junho. Que eu vou participar. Se Deus quiser, eu vou estar lá. Sim, vou. Foi maravilhoso que eu participei com ela. Eu adorei. Sim, nossa. Eu comecei, quando eu cheguei, eu tive uma história. Gente, que história. Mas eu resumindo, quando eu tive um relacionamento aqui, eu fiquei noiva e fui morar perto de Lyon. De Lyon, já pulei minha história pra você ver, né? Sim. E aí cheguei lá de Lyon e eu retornei para Paris. E tudo foi a partir do momento que a gente se conheceu que mudou um pouco a minha vida, porque eu estava lá, só que acho que eu estava abandonando meus sonhos lá, abandonando tudo que eu precisava. Eu vivia um casamento, mas estava bem ali, tranquilinha dentro de casa, só que não tava parada. Parece que eu tava um pouquinho de mim morreu ali, sei lá, não estava muito bem. Não estava mais pensando em nada, eu acho ali, sabe? Foi um momento de reflexão, porque senão eu teria ido embora pro Brasil, que eu também passei meus tempos aqui de depressão. E aí, lá então foi bom pra mim esse tempo de descanso, era uma cidade bonita, cheia de natureza, era muito... Nossa, que show! Foi muito bom. E aí, só que não deu certo o nosso relacionamento, ele é meu amigo, mas a gente se separou, a gente se conheceu aqui quando eu cheguei. Sim. Mas aí, daí quando eu ia retornar praticamente do zero pra Paris. Sim. E eu fui pra casa da Jocélia. E como é que foi assim, a sua adaptação com a cultura? Assim, o que você mais estranhou? Porque como foi a sua primeira vez aqui em Paris, como é que foi a sua adaptação com a cultura, com o estilo de vida? O que mais te estranhou quando você chegou aqui? Olha, sinceramente, eu não sei porquê, mas as pessoas falavam que eu não sei se é porque eu era de lá da Sul, já que eu não senti muita diferença. Sim, é verdade, por causa do frio. Muita coisa. Sim. Eu me adaptei rápido. Eu já fui pro curso de francês, eu adorei, não, mas sinceramente, eu me adaptei rápido, porque tem muito brasileiro aqui. Sim. Então, quando eu cheguei no curso, realmente eu estava muito sem graça, porque eu mal sabia só falar bonjour. Aí eles falam tudo em francês, a professora, sim, ninguém fala. E o que tinha lá era árabe, e todos os outros países, menos inglês. Eu falo inglês. Então, sim. Mas aí eu continuei, até que chegou uma pessoa, que era maravilhosa, minha amigona. Ela
falou, pode falar em português comigo, sabe? Você olha e fala, meu Que Deus, alívio. maravilha. Aí ela me ajudou muito e eu fiquei, já me desenvolvi melhor com ela. O curso, e foi maravilhoso, porque eu já me adaptei rápido, comecei até a ajudar os outros alunos. Sim. E foi. Nossa, que show. E aí você comentou com a gente que você então já trabalhava na área da beleza antes de vir para a França. Sim. Conta pra gente um pouquinho disso. Assim, você é especialista em que área da beleza? O que é que você oferece em termos de serviço de beleza para as mulheres, né? Acredito que é para as mulheres, né? Sim. Então, na verdade, eu estudei tudo na área da beleza, porque eu sempre pensei em abrir o meu próprio espaço. Então, aí eu abri o primeiro espaço, foi na sala na minha casa mesmo, quando eu morava com minha mãe. Aí depois... Isso no Brasil? No Brasil. Okay. Aí depois que eu peguei o sobrado, que eu montei o salão e uma boutique. Só que eu sempre gostei mais, eu fiz unha, fiz um tempo unha, e fiz a extensão capilar, e fazia tratamentos no cabelo. Tratamento do cabelo. Então como eu estudei todas as partes da estética, foi para contratar pessoas para trabalhar no salão, porque eu fiz também uma sociedade com meu irmão, e eu estava construindo. Assim que eu me separei, a primeira coisa que eu pensei, vou abrir um salão de beleza. Tanto que eu coloquei minhas filhas, que eu falava assim, vocês vão escolher o que para fazer? Ai, que legal! A gente hoje tem um estúdio em Curitiba, e eu dá aula. Ela é maravilhosa. Olha. Uma é tatuadora, ela começou fazendo desenho de sobrancelha. Que ela já viu o que você vai fazer, o que você vai fazer. E ela é maravilhosa hoje, mas como tatuadora, viajou já para o mundo, Japão, aqui em Portugal. Sim. Então, eu estou muito feliz por ela. Meu filho também tem que falar, né? Que ele é maravilhoso. Sim, claro. Ele faz o quê? Não, mas ele não tá na área da beleza. Ele não tá na... Ok. Ele já escolheu outro ramo. Ele vai ser engenheiro. Olha. Mas ele tá estudando e ele é sempre o melhor, sempre recebe então eu estou muito feliz, porque é uma das coisas que quando eu decidi ficar aqui, que eu falei, eu tenho que sempre estar olhando minha família, se eles estiverem bem, meus filhos. Sim. Eu vou estar bem. Então eles estando bem e subindo, as meninas vieram já, ficaram um tempo comigo, mas o Cauã ainda não veio. Sim. E então e só ele que me dói, mas esse ano eu vou para visitar ele, claro. E aqui em Paris, você tem algum espaço onde você atende? Você tem o seu espaço que você atende? Não, agora não. Agora não, porque agora estou fazendo acompanhamento. Ok. Eu fiz várias coisas aqui. Eu trabalhei primeiro no Salão no Paris 13, como extensão capilar. Aí depois eu trabalhei no Paris 5, Panteon, que eu implantei junto com Marie Silva, o Red Spa. Quando eu voltei pra cá, eu fiquei um pouquinho na casa da Josélia até procurar o meu apartamento que eu achei junto com a Marie. E a Marie, nisso a gente começou a conversar e a gente acabou implantando esse Red Spa, que é um sucesso. Olha que legal! Comecei com portátil, corri atrás de tudo junto com ela. Ela decidiu investir nisso. Sim. E graças a Deus que deu certo, que pelo menos... E aqui, assim, a maioria dos seus clientes aqui, eles são franceses, são brasileiros? É tudo misturado? Você tem um pouco de cada público? Qual é a maioria das pessoas que você tem mais brasileiros? Agora, nesse momento, é brasileiro. Lá na outra cidade eu só atendia francês, porque eu continuei trabalhando com Mega Hair. Mas agora eu estou fazendo acompanhamento. Quando eu cheguei aqui, aí eu já entrei de novo do zero, eu voltei entrei na comunidade brasileira, que a comunidade brasileira, por mais que eu sei que eu falo muitas coisas, mas é maravilhoso. Porque a gente, no nosso jeitinho, a gente é unido. Sim. E aí foi assim que eu comecei na associação, porque eu comecei com a Josélia escrever o livro dela. Quando ela foi fazer, a gente estava ali junto, ela foi falando as coisas e aí eu comecei a participar. Desde o início também. Nossa, que interessante, que show! E eu fico muito feliz com isso, de estar no início das coisas e funcionar, porque todo projeto que eu entro, eu quero ver ele voar. Então todos os projetos que eu entrei, eles estão voando. Foram os que se deram muito bem, que foram bem executados. Bem executados. Que show! E existe uma diferença entre as clientes francesas e as clientes brasileiras? A gente sabe que tem, né? Mas, tipo assim, o que as clientes francesas são mais preocupadas em termos de beleza? O que elas mais fazem, as francesas? As francesas querem ser como as brasileiras, elas amam as brasileiras. Elas olham é sério? Sim, eu adoro, sim. Elas querem fazer as mesmas coisas que as brasileiras. Elas querem, olha, as brasileiras lindas nós somos. Sim. E elas querem, sim, fazer e ser como as brasileiras. E também nós queremos ser um pouco delas. Eu acho que a cultura é diferente. Eu amo, por isso que eu tô assim, por isso que eu preparo um café diferente, porque eu adoro a cultura francesa, a cultura europeia. E amo o meu Brasil, a minha terra e o nosso jeito diferente brasileiro de tratar. E eles gostam disso.
Sim. Eles chegam tudo fechadinho, aí quando eles veem aquilo, eles falam, gente, eu quero ser assim também. Seja à vontade. E, gente, falando em tratar bem, servir bem, a gente foi recebido na casa da Vanessa com um café maravilhoso. Ela fez uma mesa aqui pra gente, maravilhosa. A gente vai desfrutar desse café depois, mas eu tô aqui louca pra provar esses quitutes que ela preparou aqui pra gente. E me diz uma coisa, você estava falando de eventos, e, gente, pra quem não sabe, eu já conheci a Vanessa quando eu cheguei aqui em Paris, há acho que 1 ano e meio atrás, né, que a gente participou de um evento. Eu e a Vanessa participamos de um evento que chama-se Mulheres que Brilham. Foi o lançamento desse evento aqui, onde eles fizeram o lançamento de uma revista que se chama Mulheres que Brilham. E eu fui convidada para fazer a recepção e um show nesse evento. E foi lá que eu conheci a Vanessa. E a Vanessa, ela fez assim, questão de vestir o vestido que ela estava vestindo no dia desse evento. Que é esse vestido aqui maravilhoso, que ela está vestida. Eu falei, vou aproveitar e vou colocar de novo. Claro, e ficou maravilhosa, ela tá maravilhosa com esse vestido, a gente vai colocar aqui fora, depois para vocês olharem melhor os detalhes do vestido. E a Vanessa me contou algo aqui nos bastidores muito interessante, que ela disse que esse evento foi o primeiro evento que você participou aqui em Paris, e esse evento teve assim, foi um divisor de águas na tua vida profissional aqui em Paris. Sim. Fala um pouco mais a respeito disso pra gente. Porque, então, eu comecei trabalhando no salão, mas eu tive uma depressão e quando eu saí daqui de Paris, minhas filhas vieram pra cá, eu fui morar lá pra cidade Rouen, perto de Lyon. E mudou tudo, porque era uma cidade pequena, muita natureza, foi bom pra mim, porque eu acho que naquela hora, eu acho que era melhor eu iria voltar pro Brasil. Já tinha meio desanimado de tudo. Parecia que eu não estava caminhando os meus projetos, que eu desejava porque eu vim pra cá ficar longe da minha família? Porque eu preciso avançar, pra evoluir, pra mudar todo o meu sistema. Igual você falou, por que você veio? Mas você decidiu assim? Porque naquele momento eu precisava mudar de vida. Porque eu tinha minhas 2 filhas, separei, fiquei com o segundo marido e também não deu certo. E aquela imagem parecia que eu não conseguia tirar mais da minha vida, que estava errado tudo e que eu tinha que sair de lá e começar de novo. Então quando eu cheguei aqui, eu falei, mas não mudou nada, vamos voltar ao Brasil. Não, fiquei triste, mas não queria desistir, mas eu estava muito triste. Mas aí ele apareceu, então foi bom a experiência. Só que aí eu fiquei lá e falei assim, pronto, mas quem sou eu? Eu abandonei tudo de vez na minha vida. Aí eu falei, daí até que a Lara, que foi a Lara que me chamou, ela me perguntou se queria participar, eu falei, sabe que tá na hora, né? Daí falou bem assim, tanto que até ouvi, né? Mulheres postiços. Brilha do quê? Da brilha de onde? Eu falei assim, quem sabe sou eu, né? Porque eu viajei por toda a França, eu também comecei a atender cliente em casa. Então eu viajava para atender cliente, eu ficava, eu ia pra casa dos clientes, até hoje também. Isso tudo depois que você participou do evento? Que você teve mais clientes? Não, eu tava falando que quando eu fui convidada, eu estava meio parada. Mas até então eu falei bem assim, a mulher, ela me chamou, eu falei bem assim, mesmo, é uma boa, né? Mulheres que brilham. Eu que tenho que brilhar, a gente que tem que sentir. Falei, eu preciso disso. Nem que eu vá embora pro Brasil agora, mas eu passei por aqui. Em Paris. Claro! Eu coloquei aquilo, um presente pra mim. Eu investi em mim, no meu vestido, no meu sapato. E você brilhou muito lá nesse dia, viu? Foi maravilhoso. Não, e foi um presente. Nossa, eu sou muito abençoada. Porque aí eu não tinha lugar pra ficar. E a gente estava combinando no grupo pra ficar que local a gente ia ficar. E eu conheci a advogada, que é a Kelly Mimi, maravilhosa. E aí eu conheci ela pelo grupo e ela falou, também preciso, porque ela mora na Bretanha, ela mora ainda, mas ela sempre está aqui. Mas ela pegou e falou assim, estão procurando alguém. Ela falou bem assim, eu vou pegar 5 mulheres. Eu falei ainda, eu vou pegar acho que 5 mulheres para preparar. Eu fiz um camarim no quarto. E você estava do lado, né? Eu tava lá. E aí eu dividi o quarto, então fiquei lá junto, fiquei direto lá, cheguei cedo e ela falou, pode aproveitar que eu não vou chegar tarde. Aproveitei o dia inteiro no castelo, maravilhoso. Foi no castelo, gente, foi lindo. Eu fiquei o dia inteiro, daí conheci os donos. A proprietária. E ela, a Flávia também é paranaense, então a gente já jantei com eles, eles me chamaram. Foi maravilhoso, nossa, foi uma benção. Daí depois eu preparei meu camarim lá do quarto, atendi algumas mulheres. E eu fiquei muito feliz também de participar, por mais que eu tava tensa, assim, que eu tava, tipo, reiniciando de novo, me reerguendo de um momento de 2 anos ali que eu fiquei parada. Mas foi ali o ponto ali que eu... e aí depois já fui pra Kelly, daí ali... Todos esses eventos são com muitas conexões.
Sim, Uma era conexão isso, foi era isso que eu ia ligando a outra. falar. É bom participar desses eventos porque sempre você vai fazer excelentes contatos na área profissional, conhecer pessoas que trabalham em outras áreas que vão te introduzir para outros grupos de pessoas também que possam trabalhar na mesma área que você. No caso, eu aqui também trabalho de cabeleireira, viu, gente? Eu também trabalho na área de cabelo, então é muito bom você fazer contato com pessoas, porque às vezes tem contatos que eu desconheço e que outras pessoas conhecem, né? E é uma troca de informação. Então eu estava lá também nesse dia, foi muito produtivo para mim, foi o primeiro evento também que eu participei aqui em Paris, e eu sou muito grato à Lília Bonfim, que foi a criadora do evento Mulheres que Brilham, né? E a revista ficou maravilhosa, e até hoje ela faz os eventos Mulheres que Brilham, só que dessa vez ela expandiu, né, gente? Ela faz o evento em países diferentes. Ela já foi em Dubai, nos Estados Unidos, ela fez vários lugares aqui na Europa. É muito interessante. Se você tiver a oportunidade de participar do evento Mulheres que Brilham, não existe. É muito, muito, muito bom. Foi maravilhoso pra mim, então, nossa. Foi ali que abriu as portas, agradeço muito. Que genial! Gente, vocês estão gostando da nossa entrevista? Eu estou adorando conversar com a Vanessa, a gente está aqui trocando muitas informações, é sempre bom conversar com pessoas que estão na área do trabalho, que estão aí investindo, que estão investindo na sua carreira, e as mulheres, eu tenho assim, a maior sorte, todas as mulheres que eu estou entrevistando, elas são mulheres muito inspiradoras, tá bom? Então, gente, se vocês estão gostando da nossa entrevista, não se esqueçam, compartilhem nossos vídeos, comentem aí o que vocês estão achando, se você tem sugestões, perguntas, não tenha dúvida, bote aí os seus recadinhos que a gente vai ler com muito carinho e a gente vai prestar muita atenção nas opiniões de vocês. E agora eu vou convidar a Vanessa a participar de um quadro do nosso conteúdo aqui que chama-se Filosofando. Você conhece o nosso quadro Filosofando? Não. Vou te explicar. É muito simples. É assim, eu tenho aqui duas frases de duas pessoas famosas, são frases, né, de pessoas famosas. Eu vou ler essas frases para você e você vai filosofar em cima dessas frases. Você vai me dizer se você concorda, se você não concorda, se você quer acrescentar alguma coisa na frase ou não. Você fica à vontade para você falar o que você quiser a respeito dessa frase. E o nosso primeiro famoso, ele é um famoso, é o Danilo Gentili. Você conhece o Danilo Gentili? Sim. Danilo Gentili é famosérrimo, né? Em uma das entrevistas dele, ele falou o seguinte: não leve a vida a sério. Esse é o mistério para se viver melhor. Achei perfeita essa frase, você está de acordo comigo. Todo mundo até fala, Vanessa, mas Vanessa, você sonha demais. É muito. Você costuma não levar a vida muito a sério? Olha, eu não levo a sério demais. A gente tem que ser sério. Sim. Mas não séria demais. Sim. A seriedade demais me causou depressão. A seriedade demais me deixou... a seriedade demais deixa de você viver aquele momento brilhante, porque eu tô lá vivendo lá, mas eles não vai falar tal coisa, porque não quer pôr aquele vestido, vou pôr meu vestido, vou ser feliz, vou fazer meu café, eu vou realizar aquele momento com alegria, independente do que está acontecendo lá, se tem um problema aqui ou outro, eu deixo de tudo para ver esse momento. Então, não é sério demais. Né? Tem coisas que são sérias, que aborrecem muito a gente. Sim. Que é só quando... Você tem que ter o famoso jogo de cintura. Isso. E quando a gente fala não levar a vida muito a sério, não significa que você vai levar a vida de maneira irresponsável, né? Não levar a vida a sério não significa que você vai viver de maneira irresponsável. É simplesmente... Isso não é porque você... E principalmente aqui na Europa, a gente sabe que se a gente viver... já aconteceu comigo de começar a trabalhar e não folgar. De pegar e falar bem assim, agora eu vou pegar um dinheiro que eu quero ir embora, então eu vou trabalhar domingo a domingo. Isso é loucura. Você acaba acabando com a sua vida. Sim. Entendeu? Então, então a gente fica muito focado às vezes só em trabalhar. Então eu fico me perguntando, gente, então o que é pra viver? Pra comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar? Não, eu não acho isso, não. É por isso que muitas pessoas ficam estressadas. Por isso porque que a gente... você não... Exatamente. Então essa frase dele tem tudo a ver, não é? Maravilhosa. Adorei, gente, a filosofia dela aqui com a frase da Danilo Gentili. Vamos para a nossa segunda famosa, gente. A nossa segunda famosa é a Xuxa Meneghel. Conhece a Xuxa Meneghel? Quem não conhece, né? A Rainha dos Baixinhos. Quem não assistiu, né? Rainha dos Baixinhos. Será que tem, né? Não, mas... Eu assistia todos os programas da Xuxa, sempre. Ela falou o seguinte numa entrevista onde perguntaram para ela um pouco a respeito da vida, como ela leva a vida dela. E numa dessas frases ela disse assim, que ela falaria menos, confiaria menos e viveria mais. O que você tem a dizer dessa frase? Perfeita! Perfeita! Quando ela fala... A menos, que é a melhor coisa que a gente faz, porque ouvir é um aprendizado. Aí, às vezes a gente começa a falar e perde de aprender. O que mais ela falou? Que ela confiaria menos. Confiaria menos. Infelizmente,
pura verdade. A gente quer confiar sim em todo mundo. Isso eu aprendi aqui muito na Europa, porque a gente como imigrante fica sozinho e todo mundo sabe que a gente fica carente. Sim. E a gente quando encontra um brasileiro, a gente fala, minha família! Sim. E não é assim, né, que funciona. A confiança demora tempo pra gente ser construída. Todo mundo tem suas desconfianças, todo mundo tem seu jeito, suas dificuldades, seus medos. Então também acho que confiança é algo que se constrói, assim como a amizade. Sim. E, no caso, ela que é uma mulher famosa, eu acredito que, pelo que eu entendi que ela fala, que ela diria que ela falaria menos e que ela confiaria menos. Talvez por ela ser uma pessoa famosa, ela está dizendo em outras palavras que ela não iria se expor demasiadamente. Né, falar da vida dela privada, coisas desse tipo, porque ela é uma mulher famosa. Hoje em dia, com a internet, você acha que as pessoas elas estão se expondo demasiadamente na internet? Sim. Sim. Quais são os tipos de risco que você acha que as pessoas correm quando elas se expõem de maneira descontrolada na internet? O que acontece na internet é que as pessoas acabam esquecendo que a internet ela voa pelo mundo hoje. Qualquer palavra que a gente fale, igual hoje, acho que vou até pedir para ela fazer uns cortes. Porque tem coisas que são muito pessoais e tem pessoas que brigam pela internet. Eu falei assim, gente, mas a gente pode brigar hoje, mas amanhã a gente pode ser amigo. Sim, exatamente. Como que eu vou virar isso? Sim. Então, se a gente só comentando com alguém já fica uma situação estranha, imagina você falar na internet ou xingar alguém na internet, mostrar. Uns detalhes na internet que parece que as pessoas que às esquecem. Vezes são desnecessários, né? E parece que as pessoas esquecem que qualquer pessoa do mundo vai ver. E simplesmente fala o que quer, faz o que quer, e não é assim. Então eu acho que a internet, ela veio é uma coisa boa. Tudo tem que ter equilíbrio na vida, uma coisa boa e uma coisa ruim. O bom é porque eu acredito que é uma segurança que nós temos, e essa liberdade, essa aproximação que a gente tem com pessoas de todo mundo, com todas as línguas. Então a internet é muito boa para várias coisas. Não vou colocar aqui um assunto, mas você sabe que a internet realmente ajuda em muita coisa. Sim, sim. Mas também a gente tem que ter equilíbrio, porque atrapalha muita coisa e pode destruir pessoas, podem fazer pessoas acabar com a vida de pessoas. Eu acho que ninguém pode fazer isso com ninguém aqui na Terra. Então a gente não pode, tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz na internet, com o que a gente fala na internet e o respeito que a gente tem que ter pela internet. Isso é uma coisa muito interessante que você está falando, porque assim, no caso, você, a gente trabalha com o público, você atende pessoas, você está dentro de uma sala onde você está fazendo uma massagem, uma maquiagem, um cabelo, seja o que for. E muitas vezes a gente vai pegar pessoas que têm problemas, assim como você já teve, assim como eu já tive, tem pessoas que cada um resolve seus problemas de maneira diferente. E no seu caso, você trabalha com pessoas que vão desabafar com você, que vão falar coisas particulares da vida dela, elas vão depositar uma confiança em você. Então isso é uma coisa muito interessante da pessoa saber com quem você vai se abrir. E a gente, como profissional que trabalha com pessoas assim, a gente tem que ter toda essa responsabilidade também de ouvir certas coisas e esquecer ali naquele momento, porque a pessoa confiou em contar coisas privadas da vida dela pra gente. Eu trabalho com clientes fechadas, são totalmente fechadas aqui em Paris, e no qual eu não posso nem referir o nome delas. Sim, Então é normal, porque eu acho que cada pessoa tem que ser, se ela quer desenvolver o trabalho da internet, ela desenvolve. Se ela é uma pessoa que veio pra ficar aqui tranquila e não vê mais holofotes, ela tem que seguir a vida dela, e a gente tem que respeitar, porque é assim que acontece, né? Com muitas artistas, com muitas pessoas famosas aqui, elas não querem mais aparecer, elas querem viver tranquilamente. Então elas querem colocar dentro da casa delas alguém que não abre a vida delas, nem fala o endereço delas. Tem que ter muito respeito, cuidado. Tem que ser profissional. E é tão bom quando a pessoa ela confia na gente, né? É tão bom quando a pessoa ela deposita confiança. Eu tenho clientes fechados desde que eu cheguei, graças a Deus. Que maravilha. Foi o que me dá força, né? Pra ficar, porque realmente a gente passa por... Eu estou sozinha. Então a gente passa por várias coisas que eu não tenho como pedir mais, não tenho apoio de família, de amigos. Os apoio eu tenho aqui dos meus amigos que eu fiz aqui e das meus clientes que eu fiz aqui. Sim, maravilha. Gente, eu tô adorando esse papo aqui com a Vanessa. A gente vai aproveitar agora pra gente fazer um intervalinho. Eu vou falar dos nossos anunciantes e eu gostaria de falar pra vocês do nosso anunciante que é novo aqui, que é o Marconi Perucas. Ele é um rapaz que trabalha com perucas aqui, gente. Então ele que faz meus cabelos, ele trabalha com vários tipos de peruca, ele estiliza as perucas pra você, todas as cores, todos os estilos, e ele vai tratar você com o maior carinho, te dar sugestões de como você pode escolher o modelo das suas perucas. Então, Marconi Wigs,
Você vai entrar em contato com ele lá pelo Instagram e ele vai então te dar todas as dicas de como você adquirir a sua peruca maravilhosa, assim como a minha. Então eu vou deixar aqui na telinha para vocês o contato de Marconi, tá bom? E também nós temos, gente, patrocínio do Boticário, que o Boticário ele tem assim, uma linha completa de maquiagens, perfumes, cremes, loções para passar no corpo, para homens, mulheres e crianças. E o Boticário está patrocinando o nosso conteúdo e hoje eu trouxe aqui para Vanessa um presentinho do Boticário para ela. Claro que eu trouxe, gente. E tá aqui, eu trouxe uma loção do Boticário pra Vanessa passar no corpo. É uma loção pós-banho, que ela vai ficar hidratada, perfumada, maravilhosa, já que ela trabalha na área da beleza. Então faça bom proveito do nosso produto do Boticário, que é sempre bem-vindo. Eu uso o produto do Boticário, eu amo, gente, eu adoro. Eu sempre recomendo para as minhas convidadas. E Vanessa, dando continuidade aqui na nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Durante toda essa sua trajetória que você passou, que você saiu do Brasil, você veio para cá, para a França, você conseguiu montar o seu negócio aqui, você trabalha na área, naquilo que você gosta de fazer, você tem o privilégio de ter os seus filhos aqui contigo. Se você tivesse que voltar assim no tempo e você tivesse assim, dizer assim, nossa, eu me arrependo de tal coisa, tem alguma coisa que você fez assim, que você, tipo assim, se eu pudesse eu faria diferente? Algumas coisas, mas foram necessárias, já entendi, então... Sim. Porque foi tudo tão necessário. Foi necessário e algo que você pode resolver, isso é que importa. Sim, foi tudo necessário para o meu crescimento, até hoje. Até ontem acontece coisas que às vezes eu penso, gente... Eu converso com minha amiga, eu tô aprendendo. Primeira participação nesse mundo, tô aprendendo. Aí ela fala, mas você não cansa de aprender, não? Mas eu tô aprendendo. Mas a gente sempre tá aprendendo. Enquanto houver vida, a gente tá aprendendo. Sim. Então eu tô aprendendo. Então todas as lições que eu passo, eu sou muito analista. Eu fiz a psicologia positiva aqui. Uma das coisas que me deixou... que me fortaleceu também. A psicologia positiva, fui em francês também, que me ajudou muito na língua também, para me ajudar. E eu sou muito... eu fiquei muito mais forte, muito melhor por causa da psicologia positiva. E é isso. Que bom! E em termos assim de espiritualidade, você se considera uma pessoa espiritualizada? Você tem uma religião? Você acredita em alguma coisa? Eu sou espiritualizada. Espiritualizada. Eu acredito sim no nosso Criador. Acredito que nós temos Criador, acredito em Deus, acredito que Deus está dentro de nós, todo mundo, que todos nós somos um e que nós todos, na verdade, somos anjos, um ensinando aos outros. Esse é meu entendimento sobre a Terra, meu estudo que eu faço. Todos os dias eu estou aprendendo um com os outros. Por mais que tem horas que eu fico muito... sem entender, essa que é a questão, porque eu não estou entendendo, porque eu sempre busco um entendimento diante da outra pessoa, porque disso. Então eu estudo muita espiritualidade, eu gosto muito dessa área, porque eu cheguei à quase morte, eu estive em presença com Deus, ele me trouxe, eu tive uma presença, isso é um assunto para outra entrevista. Porque eu tive uma experiência espiritual, como muitas pessoas têm. Então eu procurei saber se alguém tinha passado. Porque senão é muito diferente quando você tem uma quase morte. E eu cheguei a voltar e eu tive uma experiência muito forte com Deus. Ele estava presente comigo, ele me ajudou, ele me sustenta, ele me dá força para me seguir. Então então é isso. E eu gosto de falar a palavra, eu gosto de passar para as pessoas de conhecimento. Só que não é todo mundo que está pronto para ouvir. Sim, claro. Senão você fica muito chateado. Não, e eu acho que cada pessoa tem a sua visão de espiritualidade, de Deus, de religião, de qualquer coisa. As pessoas têm o direito de elas acreditarem naquilo que elas se sentem bem, né? Eu só não gosto de lugares que fecham as pessoas. Então eu não sou contra nada. É tipo religião, futebol, e a gente já sabe, religião, futebol, política não se discute. É uma coisa que cada um escolhe o que quer, cada um escolhe onde quiser ficar, onde se sente bem. Então acho que eu sou uma pessoa aberta. Se me chamarem eu vou conhecer. Mas eu não quero ficar presa. Sim, claro. Porque ficar presa, se limitada, a gente tem que seguir. Eu acredito que a gente tem que seguir a Bíblia, né? Tem os julgamentos lá, tem os 10 mandamentos, então a gente sabe que não pode. É isso que eu entendo. Então eu vou sim. Eu vou, quando me chamam para algum lugar, eu vou orar. Se me chamar, vou orar. Se for me chamar para dançar, vou dançar. Se for me chamar para cantar, vou cantar.
Então muita gente pode não entender esse meu jeito livre de ser. Eu sei, eu até entendo, né? Mas eu acredito que Deus está comigo em todos os lugares e eu vou sempre falar o nome dele em qualquer lugar que eu pisar. Maravilha, eu acho que toda religião que ajuda a pessoa a ser um ser humano melhor é sempre bem-vinda, né? Então, pra gente encerrar aqui a nossa entrevista com a Vanessa, que a gente está assim, desfrutando desse momento maravilhoso aqui com ela. Eu queria te fazer uma pergunta, Vanessa. Para 2026, que a gente já está começando, né? A gente está aqui no início ainda do ano. Quais são os seus planos para 2026? Você tem um plano, alguma coisa que você ainda quer realizar esse ano? Ir pro Brasil! Ah! Sério? Olha que maravilha! E geralmente você fica quanto tempo lá? Geralmente não, porque faz 6 anos que eu estou aqui e não fui para o Brasil. Ah, já faz 6 anos, você deve estar morrendo de saudade daquele local. Principalmente do meu filho. Ah, porque você tem um filho que ainda está lá, né? Sim. Sim, você tem contato com ele, tudo? Claro, você conversa. A internet me ajuda nisso, né? Sim, porque olha um ponto positivo da internet, né? Porque, querendo ou não, ele ficou lá, a gente está 6 anos sem se ver, mas a gente já cozinhou junto, a gente tá junto. Sim. Dá tempo pra reclamar, dá tempo pra brigar. Eita. Porque vídeo é online. Vamos conversar aqui, você estudou? Então é maravilhoso essa parte que a gente tem esse contato. Mas esse ano não dá. Acabou o tempo. Maravilha, então com certeza esse ano você vai realizar esse seu projeto, vai para o Brasil. Sim. E para o pessoal que está em casa, que quer entrar em contato contigo para utilizar os seus serviços, qual é o seu contato aqui na internet? Como é que o pessoal pode entrar em contato contigo? Vanessa Simões.Paris. Vanessa Simões.Paris. Então lá você vai oferecer todo esse tratamento de beleza. No momento agora, eu faço vendas também do Forfetes, que daí podem entrar em contato comigo, que eu vou passar como funciona o Red Spa, que tem 2 institutos agora, no Paris 5 e La Vergne. E também eu agora estou fazendo acompanhamento de líderes. Mas eu faço acompanhamento para todos. Eu já tenho uma noiva para dia 11 de abril, que eu fiquei sabendo ontem. Estou super feliz. No sábado eu cuidei da Lina, do Rota Conexão, então foi maravilhoso também. Eu cuido da Josélia também, sim, da identidade. Sim. E então eu pego a mulher, eu faço acompanhamento. Vou lá, faço a maquiagem, faço o cabelo e fico do lado dela para ficar ela sempre alinhada, porque a gente sempre fica. Eu sou assim, né? Eu cuido dos outros. Sim. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. E aí eu fico cuidando dela até o final. Sou o espelho. Nossa, que maravilha, gente. Quem não vai querer ter uma pessoa assim do lado, né? Dando força também. Dando força. Nada, tá tudo perfeito. Não precisa olhar, não precisa se preocupar. Tá tudo perfeito funcionando. Geralmente as noivas sempre ficam nervosas, né? Nesse momento. Sim. Mas, Vanessa, eu gostaria de te agradecer imensamente por esse momento. Foi muito bom conversar aqui com você, pude aprender muito. Obrigado pelo seu tempo, por ter oferecido a sua casa, seu apartamento, que é maravilhoso aqui pra gente fazer essa entrevista. Eu espero que você tenha desfrutado também, que você tenha gostado. Então, pra gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pro nosso público. A câmera é sua, você pode falar o que você quiser. O que eu posso dizer? Nunca desista dos seus sonhos. Não conte pra ninguém. Fique em silêncio. Converse com Deus, com você mesmo. Nunca desista. Vai aparecer. E quando aparecer o obstáculo, uma coisa que eu aprendi muito. Quando tinha uma pedra no caminho, eu falava, é aqui mesmo que eu vou. Porque eu lutei cada segundo. Eu falei, eu não vou desistir. Tinha tudo para desistir. Até no Desaparecidas em Paris eu apareci. Pelo meu momento de depressão, de um momento de... Então foi um momento... Passei vários momentos difíceis aqui. Assim como muitos imigrantes que eu conheço histórias. A identidade vai ter história de vida. Sim. Então é muito complicado? Sim. Mas se você decidiu mudar de vida, ir para outro país, falar outra língua, então não desista, não desista. Você veio para evoluir, você voou, você atravessou o Atlântico. Nunca desista do que você realmente sonha e que você ama fazer. Porque aí você nunca vai chamar trabalho, porque você ama fazer aquilo. Exatamente, isso se torna um prazer. Gente, e é dessa forma que a gente encerra a nossa entrevista. Nós agradecemos o nosso público de casa que ficou aqui com a gente até esse momento. Não se esqueçam então de compartilhar nossos vídeos, se inscrevam. É muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal para dar essa força aqui pra gente. Então a gente deixa para vocês aí um bom final de dia, um bom final de tarde e até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye, bye.